22, capítulo 14. Todos acharam, pessoal? Lucas 22, 14. A gente vai começar daí, depois a gente vai seguindo, mas a gente vai pôr tudo no telão, então vai ficar mais fácil. Hoje o culto é muito especial. Você já percebeu que você ouve isso todo culto, né? Porque todo culto é muito especial. Mas hoje é Santa Ceia do Senhor. Hoje é especial, especial, especial. E o Senhor enviou uma mensagem ao meu coração e vai falar ao coração da igreja, eu creio, muito importante neste dia. Amém? Para isso eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Nós vamos colocar um louvor. Eu gostaria que você refletisse nesse louvor que nós vamos colocar, e depois nós vamos pedir para Deus falar conosco nesta manhã tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar. Amém? Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Esteja com todos nós.
sobre a tua igreja. Paizinho querido, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar nessa manhã. Que não seja o ser humano a ministrar de forma alguma, Senhor, mas que seja o Senhor a nos ensinar, a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e aprender para estarmos no centro da tua vontade. Repreende, Senhor, eu te peço tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar, todo pensamento que vem de fora para querer tirar, Senhor, essa pessoa, meu Deus, da visão, Senhor, tirar essa pessoa da atenção para a transformação que o Senhor deseja na vida dela. Então, meu Deus, cuida de tudo aqui. Nós entregamos nas tuas mãos este culto na certeza da vitória. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje é Santa Ceia. O Senhor já manda a palavra do dia em que o Senhor Jesus foi cear com os seus discípulos. E a palavra dele fala assim, ó. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, olha o que aconteceu. Essa história, ela já começa ali, né, com o Senhor Jesus falando que ele desejou muito, ele estava ansioso ali para o momento em que ele estaria junto, né, compartilhando ali na companhia dos seus discípulos, né, antes dele passar tudo que ele ia ter que passar. Ele já sabia, né, de tudo que ele iria passar. E ele estava esperando muito esse momento, na companhia ali, para estar na companhia de todos os discípulos, tendo aquele momento. E eu quero neste momento falar sobre a palavra companhia. Vamos lá, coloca para mim aqui o significado. A palavra companhia, vulgo companhia, né? Todo mundo fala companhia, né? Mas é companhia, vem do latim companis, que significa com pão. Quando a gente fala em companhia, você já tinha pensado nisso? Alguma vez você imaginou isso? A etimologia, o que é etimologia? É o significado real, é o estudo da onde veio aquela palavra, o significado real da palavra. Então, a etimologia desta palavra nos ensina que para superar a solidão é preciso mais do que estar no meio de muita gente. Antes de ser presença, companhia é o ato de compartilhar. Conseguiu entender, igreja? Forte isso, né? Então veja a importância da companhia. O Senhor Jesus estava ali ansioso, aguardando o momento para estar na companhia de quem? Dos discípulos. A verdadeira companhia é aquela que a gente, né, com quem a gente gosta ali, é aquela que a gente sentaria numa mesa para compartilhar o pão. Né? O pão, ele alimenta, é ou não é? Da mesma forma que a companhia, ela também o quê? Também alimenta, né? Ela também sacia a gente, né? Então, para pensar, a companhia também deixa a gente preenchido. Você consegue entender? É igual o pão, né? O pão, ele tem o objetivo do quê? De nos alimentar. Opa, calma aí. Companhia, gente, é compartilhar. E o Senhor Jesus estava ali ansioso em poder passar esses momentos com os seus discípulos ali, ensinando, cuidando, orientando, amando. Assim foi a Santa Ceia. Foi momento de compartilhar ali, né? Então, eu estava olhando e falando, puxa vida, nas nossas vidas, né? Colocando na nossa vida, também é assim, a companhia boa, né? É aquela
partilhar o pão, por exemplo, na nossa casa, né? Na nossa casa, quando a gente fala ali, né, essa reflexão colocando na nossa casa, quando a gente está na companhia da nossa família ali, quando a gente, né, está ali ao redor da mesa, quando a gente está na companhia de quem nós amamos, nós estamos lá para compartilhar. Mas entende uma coisa, para partir o pão tem que estar junto. Para partir o pão tem que estar junto. A Santa Ceia hoje é a Santa Ceia do Senhor, nós vamos partir o pão, porque nós estamos juntos. Na nossa vida, né, na nossa família, na nossa casa, é a mesma coisa. Para partilhar, precisa estar junto. O WhatsApp partilha pão? Não. O telefone partilha pão? Não. Para partilhar pão, tem que estar como? Junto. Olha a importância de estar assentado na mesa. Porque para a companhia é isso, é com pão. E para partir o pão, tem que estar junto. Eu estava pensando, puxa vida, percebe que a companhia é algo físico. É algo físico. Não dá para compartilhar o pão à distância. É algo físico. Tem que estar lá junto. E a companhia, ela não é só a presença. Mas antes de ser presença, é esse ato de poder compartilhar. Naquela noite, gente, em que o Senhor Jesus ali reuniu os seus discípulos, né? Ele reuniu para compartilhar do pão, que simbolizava o quê? O corpo dele. E beber ali o suco, que simbolizava o quê? O sangue dele, né? E por que o Senhor Jesus escolheu essa simbologia? Porque o pão, porque ali o suco de uva, porque a simbologia do sangue, né? Porque ele usou isso. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, para a gente compreender, a gente vai voltar um pouquinho na história. Lá atrás em Êxodo 12, aonde tudo começou, aonde ali a Páscoa foi constituída. Se você tem dificuldade para abrir, não tem problema, você vai acompanhar aqui no telão, ó. Êxodo 12, no versículo 3, ele fala assim, olha o que aconteceu lá atrás. Quando aconteceu isso daqui, pastora? Na época em que o povo de Deus estava sendo escravizado. Lembra que o povo estava no Egito? E ele estava sendo escravizado? E aí o povo clamava ali ao Senhor. E aí então o Senhor, ele levanta um homem. Quem ele levanta? Moisés. Moisés levanta para libertar aquele povo. Só que o Senhor fez de tudo para que aquele povo fosse liberto de uma forma mais tranquila. Então teve conversa, teve outra conversa, aí veio as pragas. Quem lembra das pragas? Mas nada fazia, o povo era muito gostoso para o povo, né? Ter o povo de Deus ali de escravo, o povo de Deus ali tendo que trabalhar para sustentá-los. Então ninguém queria ali, começando por Faraó, né, que era a liderança daquele povo, não queria o quê? Não queria libertar o povo de Deus, não. E aí chega no extremo, o dia em que o Senhor fala aquela última praga, em que passaria o espírito da morte e levaria ali o primogênito de cada família. Você lembra disso? Quando isso acontece, chegou nesse limite, Deus precisou chegar nesse triste, que Deus precisou chegar nesse limite, e Deus, ele dá essa orientação aqui nessa situação, nesse momento. Já tinha vindo todas as pragas, eles já tinham passado por tudo, tentado de tudo, e o diabo resistindo ali para libertar aquele povo, né? E ali ele fala assim, ó: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Então ele manda uma orientação. Cada um aqui vai pegar um cordeiro. Aqui eu coloquei uma reticências, porque agora entre o 3 e o 7, ele vai explicar algumas coisas.
entre o 3 e o 7, depois você pode acompanhar em casa. Ele vai falar como esse cordeiro tem que ser, por exemplo, sem defeito, né? E ele fala algumas coisas. Ele fala assim, ó, você vai se reunir com a sua família para participar desse cordeiro. A família que for pequena, então pensa que ali uma pessoa sozinha, um casal, uma família pequena, ele fala que você não vai ali comer sozinho. Você vai compartilhar com o seu vizinho. Depois você lê lá, porque não é o foco agora da palavra, por isso que eu dei uma resumida. Mas depois você dá uma olhadinha lá para você ver. Ali ele já está falando, você vai se reunir com o seu vizinho para poder participar desse cordeiro. E aí ele fala assim, ó, e tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras. As ombreiras é aquela parte aqui da porta. Sabe a parte da porta? São as ombreiras. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Então foi dado ali uma ordem. Assim aconteceu essa primeira Páscoa. Assim aconteceu. O Senhor falou, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o cordeiro. Ali vocês vão matar o cordeiro, né? Para ter que comer o cordeiro. E aí o sangue do cordeiro vai ser passado aonde? Nas portas. E você sabe por quê, né? Porque quando o espírito da morte passasse, o espírito da morte não entraria na casa que tivesse aquela marca. Porque aquela marca era a marca de que aquela casa ali pertencia a quem? Ao Senhor. Então, ia passar pela terra, mas não ia tocar, o mal não ia tocar sobre os filhos do Senhor. E é muito interessante que ele fala assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Antes de eu seguir, eu quero dizer que eu pedi para os obreiros pegarem do sangue da Santa Ceia e separar um pouquinho, colocar nesses saquinhos, e cada um de vocês vai levar esse saquinho hoje. Vocês vão passar isso na porta de vocês, nas vergas das portas, e vocês vão fazer uma oração na casa de vocês, entregando a casa de vocês ao Senhor. Se existiu um mal, esse mal não vai poder permanecer ali. Se não existiu um mal, mas estava querendo entrar, estava insistindo em bater, ele não vai conseguir entrar. A gente vai fazer isso hoje, amém? Deus colocou no nosso coração, hoje é Santa Ceia, a gente pegou do sangue da Santa Ceia ali, e você vai fazer isso hoje, tá? E aí vamos dar continuidade aqui. Ele falou que naquela noite eles iam sentar e eles iam comer. Depois disso eles iriam o quê? Partir. Eles iam partir. Depois de ter um momento ali deles de compartilhar, eles iam partir. Vamos conseguir, vamos parar um pouquinho para compreender aqui, vamos explicar uma coisa. Um detalhe. Coloca para mim o próximo. O que existiu na ceia lá do Êxodo? O que existiu? Vamos lá. Pessoas para partilhar existiram? Sim, existia lá na ceia aqui do Êxodo. Tinha que ter pessoas. Tanto que ele fala, quando a família é pequena, que ele fala, vai com o seu vizinho. Tem que ter o quê? Pessoas para poder partilhar. Tá? Ok? Tinha isso daí aí? Tinha. Depois tinha que ter o quê? Precisava ter o cordeiro. O cordeiro precisava. Esse cordeiro simbolizava Cristo. Então precisava ter o cordeiro. E precisava ter o quê? O sangue. O sangue do cordeiro que iria o quê? Que seria ali a marca, né? De que aquelas pessoas estavam livres. Elas estavam livres. O mal não poderia entrar na vida delas, permanecer. E aí teve o quê? O pão. Porque se era para estar em companhia, tinha que ter o quê? Não. O alimento base da vida. Por isso que Jesus fala, eu sou o pão
que veio do céu. Então, é o alimento base. Pensa que aqui, eles não sabiam, mas tudo isso já simbolizava Jesus, tá? E aí ele fala o quê? Que tinha mais? Ervas amargas. Por que tinha ervas amargas? Pô, mas aí a gente vai comer tudo amargo. Ou tem, peraí, agora eu não entendi, pastor. Tem o cordeiro, tem o pão, e a gente vai comer tudo ruim, tudo amargo. É isso mesmo. É isso mesmo, você entendeu? Porque Deus queria que o povo soubesse. Eles estavam vivendo ali em amargura. Aquelas ervas amargas simbolizavam a amargura que o povo estava vivendo. A partir dali eles não viveriam mais. Mas eles viviam até então, antes dessa libertação, uma vida de amargura. E por isso que isso virou algo que eles faziam para se lembrar da amargura que eles viviam. Então, imagina como que estava o coração deles. A gente fala de se assentar a uma mesa, e a gente pensa que quando se assenta à mesa, é para se alegrar, é para compartilhar alegrias, coisas boas, não é? Mas imagina como estava o coração deles. Será que ele estava em plena alegria? Não, o coração deles estava amargurados por tudo que eles estavam passando, pela vida que eles estavam tendo, né? Pela escravidão que eles estavam vivendo, por medo, porque eles estavam batendo de frente com o faraó. O faraó era a autoridade máxima nessa terra, ali, em relação a eles. Então, imagina ali como que estava o sentimento deles. Eles tiveram que comer rápido. O Senhor fala, na continuidade dessa palavra, fala para eles comerem já com o cinto, já com o sapato, todo mundo pronto para quê? Para partir. Porque depois disso eles iam o quê? Partir, ser libertos. Então, essa ceia aqui foi uma ceia muito difícil. Essa ceia foi a que aconteceu lá em Êxodo. Essa ceia que continha pessoas para partilhar o cordeiro, o sangue, o pão e as ervas amargas. E o que não tinha aqui? No de Jesus, vamos lá. O que existiu agora na ceia de Jesus? O que existiu? Pessoas para partilhar. O que mais? Cordeiro. O que mais? Sangue. O que mais? Pão. O que mais? Tinha pessoas para partilhar? Sim. Os discípulos eram as pessoas que Jesus ali quis reunir, eram os amigos, a família dele aqui nessa terra. Tinha o cordeiro? Quem era o cordeiro? Ele era o cordeiro. Tinha o sangue? Tinha. O suco simbolizava o quê? O seu sangue que seria derramado. Tinha o pão? Tinha. O pão simbolizava o seu próprio corpo que seria entregue. Mas você sabe o que é que não tinha ali? Não tinha amargura. Não tinha a amargura. Porque agora Jesus veio resolver. Jesus veio resolver. E quando Jesus resolve, não tem amargura mais. Você vai repetir: quando Jesus entra, a amargura sai. A amargura sai. Amém, igreja? Amém. Para pensar, não tem amargura. Sempre que você se reúne, né, para partilhar o pão ao redor da mesa, muitas coisas são compartilhadas juntos ali. Vou dar um exemplo na sua casa. Quando você se reúne para comemorar, sentar em volta da mesa, você ali conversa, né, e você compartilha o que ali? Lições de amor. Acaba saindo compartilhada, né? Numa conversa ao redor de uma mesa. Sai ali experiências, sai ali ensinamentos, sai ali às vezes até reflexão. Às vezes você fala: vamos sentar para acertar uma coisa que não está legal. Então, às vezes até a reflexão acontece ao redor da mesa ali, né? Muitos ensinamentos acontecem ao redor da mesa. E na ceia com Jesus não seria diferente. Não seria diferente. Naquela noite, o Senhor Jesus
Ele não compartilhou apenas o pão, o suco, mas ele compartilhou ali lições valiosas para que os discípulos pudessem seguir o caminho deles da forma como o Senhor Jesus queria que fosse. Então, eu quero que você pense naquela noite. Aquela noite teve notícias difíceis ali naquela noite. Naquela reunião teve notícias difíceis. Ele avisou que ele seria traído. Ele vinha falando ao longo do tempo que essa hora chegaria. Mas aquele dia foi algo difícil ali. O Senhor Jesus falou para eles que aquele seria o dia. E ele fala que um deles ali iria traí-los. Isso aconteceu naquela roda. E teve alertas também naquela roda, naquela mesa, ao redor daquela mesa de compartilhamento. Teve alertas. Jesus virou para Pedro e falou para Pedro assim: nossa, você vai me trair, você vai me negar. Ah, não, pastora, não é trair, é negar. Você acha que negar é o quê? O que é negar? A fé. O que é negar? O que é trair? É trair. É a maior coisa. E aí ele fala para Pedro: você vai me negar. E Pedro fala o quê? Não sei. Sempre que o Senhor nos dá um alerta, a gente tem que, pensar a respeito. É muito fácil falar: não tem nada a ver isso. Deus vem e fala com você aqui, e você fala assim: ah, não, essa palavra não é para mim, a palavra é para ele. Ele está precisando, eu não. Às vezes você não dá ouvidos para os alertas que Deus te dá sobre coisas erradas que você está fazendo ou que vai fazer, coisas que você acha que está certo e não está, e você não se atenta. E hoje o Senhor Jesus fala através da palavra dele. Então, o momento da palavra é o momento que ele está falando. Quantas vezes ele quer te dar um alerta e você está aqui fingindo que não é para você? Poxa, Jesus falou que ele ia negar. Ele teria que falar: eu vou negar? Senhor, então, peraí, o que eu tenho que fazer para não negar? Puxa, então cresce a fé dentro do meu coração. Ele tinha que pensar nisso: eu não posso negar o Senhor. Ele tinha que sair daquela conversa pensando: eu não posso fazer isso. Mas não, ele simplesmente falou o quê? Não, jamais. Isso não vai acontecer, jamais. Ele não deu atenção para o alerta que estava sendo compartilhado ali de Jesus para ele. Você consegue entender? Ele não deu atenção. Depois acontece o que você já sabe, né? Como ele não deu atenção, ele acabou fazendo exatamente aquilo. Depois daquele alerta, ele foi e realmente fez o que Jesus falou que ele ia fazer. E ali, em volta, daquela mesa, teve outras coisas. Ele falou, por exemplo, que ele ia partir. Os discípulos já ficaram todos com medo, desesperados, porque Jesus protegeu eles até ali. E como seria então a partir de agora sem Jesus? E é nessa companhia dos discípulos, nesse compartilhamento, que Jesus fala para eles do Espírito Santo. Jesus fala para eles: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, sem proteção, sem cuidado, sem abraço. O meu Espírito vai estar aqui. E aí ele fala que vai enviar outro Consolador, que é o quê? O Espírito dele, o Espírito Santo. O Espírito dele do Pai. Tudo isso aconteceu aonde? Nessa mesa, em volta dessa mesa. Nessa conversa que eles tiveram ali. Puxa, ele falou isso para os discípulos e às vezes a gente esquece, né? Quantas vezes você pensa que você está sozinho? Puxa, é só você se lembrar e orar: puxa, Espírito Santo, vem me ajuda. No momento que você está se sentindo só, enfrentando um problema, uma luta, alguma coisa, Senhor, teu Espírito console, conforte, guarde. Você compreende? Foi nessa roda que ele falou isso para os discípulos. Ele disse mais coisas. Ele falou, por exemplo, que ele ia para o céu, mas que ele iria preparar morada para todos nós. Olha só. Ele falou: eu vou,
mas Ele vai o quê? Preparar a morada. Você consegue entender que a gente tem lugar no céu? Você tem lugar no céu. Claro, você tem que querer ir para lá. Tem que querer ir para lá. Se alguém me der uma casa e eu falar assim, ah, que legal, eu ganhei uma casa, mas eu não quero morar lá, então não tem função. Agora se eu falar, não, eu ganhei uma casa, então eu vou até lá, vou viver lá. Deus te deu uma casa, Ele tem uma casa, Ele está preparando morada para você no céu. Mas você vai ter que querer. E Ele falou tudo isso ali em volta daquela mesa. Ele disse mais coisas, Ele falou que Ele era a videira verdadeira. Ele era a videira verdadeira. E o Pai era o agricultor. Ele falou que, como a videira, o que é a videira? É a árvore das uvas, que dá uva, né? E aí Ele falou, todo ramo que tiver nele não morre, porque está sendo alimentado pelo quê? Pela árvore. Então Jesus estava falando para os discípulos, e essa lição cabe hoje para nós. Quem é que é os discípulos de Jesus? Bom, vocês estão aqui na igreja primitiva dos discípulos de Jesus. Então se você é discípulo de Jesus, tudo isso que Ele falou para os discípulos, cabe para você, cabe para mim, cabe para nós, amém? Amém? E aí Ele falou isso, Ele falou assim, ó, se você estiver ligado em mim, você vai ter vida. Mas se você decidir se desligar, o que acontece com uma folha, com um ramo, com um pedaço ali, se eu tirar um galho de uma árvore e deixar ela ali, ó, no chão, o que vai acontecer? Ela seca. Por que ela seca? Porque a fonte da vida não está mais nela, ela foi cortada. Quando ela é tirada da fonte da vida dela, ela morre. Ela morre. Você consegue entender? E Ele dá essa lição. Ele fala, em outras palavras, o que Jesus ensina é: vocês precisam estar sempre ligados a mim. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que lembrar: peraí, eu estou ligado ao Senhor, eu tenho vida, eu não vou secar, porque eu estou nele. Se você está vendo sua vida secando, porque de alguma forma você se desconectou, você precisa estar em Deus, decidir estar em Deus, amém? E tudo isso foi acontecendo ao redor daquela mesa, né? Ele ensinando todas essas coisas, ensinou ali outras lições, ensinou lições de humildade, quando Ele pega e vai fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Ele ensinou ali, maior é quem é servido, maior é quem? Que serve. E Ele nos ensinou porque a gente foi chamado para servir. E você acha que Ele veio porque Ele estava servindo? O ministério dele aqui nessa terra foi um ministério de servir. Ele estava ali servindo ao Pai, servindo a nós. Ele estava fazendo tudo que Ele tinha que fazer, tudo aquilo, todas aquelas lições. E gente, quando você vai ver na palavra de Deus, você junta os evangelhos ali, principalmente o de João, que dá bastante detalhe. Pega lá o que foi falado na ceia, aquilo é só o resumo, né? Ainda tem coisas que pode ter sido dita que não foi colocada lá. Mas são muitas lições que foi colocada lá, muitas lições que Jesus compartilhou naquela ceia, muitas coisas. Só que eu quero destacar uma. Eu quero destacar uma coisa que Jesus falou naquela ceia, que mostra para a gente que o Senhor Jesus deseja tirar a tristeza, a amargura e colocar a alegria no lugar da amargura. Naquela ceia de lá tinha amargura. A partir de agora vai ter alegria. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus fala assim lá em João 16. Assim, aqui ele está falando com os discípulos, tá? Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, porque Jesus seria crucificado. Mas eu os verei outra vez. Ele está falando de quando? De quando Ele ressuscitasse. E aí Ele fala assim: e vocês se alegrarão.
alguém fala uma coisa, repete aí, ninguém. Ninguém. Fala alto, para o diabo escutar. Ninguém. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Consegue entender? Consegue entender isso? Ele vira para os discípulos e fala: vocês estão tristes agora. Porque Jesus compartilhou naquela mesa de que ele ia ser traído, de que ele não estaria mais aqui. Obviamente os discípulos ficaram tristes. E ele falou assim: vocês estão tristes agora. Mas em outras palavras ele diz: quando eu ressuscitar, ele falou, eu os verei outra vez. Vocês vão o quê? E sabe quem vai roubar essa alegria do coração de vocês? Sabe quem? Ninguém. Ah, pastora, mas isso é para mim também? Ué, será o sangue de Jesus? Jesus já ressuscitou. Já não tem mais amargura aqui. Não existe mais amargura aqui. Mas se não existe, porque eu sinto, você tem que estar em Jesus. Você tem que estar ligado, liga. Toma posse. A promessa existe, mas se eu não tomo posse, ela não vem sobre a minha vida. Eu preciso aprender a tomar posse. Tomar posse é tomar para si. Poxa, existe uma promessa. Eu vou tomar posse. A promessa é de que ninguém tirará essa alegria de vocês. Pastor, eu quero isso. Eu quero viver essa alegria. Eu quero isso que Jesus falou, que eu vou ter uma alegria que ninguém, mas nem situações difíceis. Gente, situações difíceis deixa a gente triste. São momentos. Mas é diferente você ser uma pessoa triste e você ter momentos de tristeza. Claro, faleceu alguém da minha família, eu vou sair saltitando. É claro que eu vou ficar triste, óbvio. É um momento de tristeza. Mas não significa que eu sou triste. O objetivo do diabo é que você se torne uma pessoa triste. Uma pessoa desconectada de Jesus. Que não consegue captar de Jesus, não tem conexão com Jesus para poder captar a vida que Ele tem para te dar, a alegria que Ele tem para te dar. Você compreende isso? E aí quando a gente olha isso, ele continua falando assim, naquele dia, ele está falando dia ainda da ressurreição dele. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês, sabe o quê? Tudo! O que pedires em meu nome. Esse tudo, ele tem uma condição. Precisa ser pedido em nome do Senhor Jesus. Consegue entender isso? Então eu estou com um problema. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que isso aqui vai ser resolvido. Eu estou doente. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou curado. Mas eu estou com um problema lá. Em nome de Jesus. O tudo é acondicionado ao nome de Jesus. Os discípulos iam continuar a história de Jesus. E eles iam ter poder para fazer o que Jesus fez, se não fosse o nome de Jesus? Jesus falou que eles fariam coisas maiores do que ele fez. Como que eles iam fazer? Pedrão seria uau, em nome de Pedro. Não ia fazer. Você entende? Mas em comparação, ele poderia fazer tudo. Pedro poderia fazer tudo. Qualquer coisa. Se ele fizesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o superpoder que nós temos e não usamos. Você está usando o nome de Jesus? É o superpoder. A gente às vezes assiste filme, né? E filme de ficção, que não existe. O super-homem tem poder de fazer também não sei o quê. O outro, fala aí, o Homem de Ferro tem poder de fazer voar.
O outro tem... o que é? Lanterna verde? Lanterna verde faz o quê? Ilumina a luz verde? Aí ele se transforma. Homem-Aranha que solta teia. Aí os jovens, adolescentes, ficam tudo assim. Uau, que legal se eu tivesse um desses poderes. Poderes que vão se servir de muita coisa. Se transformar numa aranha. Gente, você tem um superpoder de algo real, verdadeiro, que é o poder de conseguir fazer tudo. Repete aí, eu posso tudo. Eu posso tudo. Espera aí, eu posso tudo em nome de Jesus. Não esquece. Repete aí, eu posso tudo. Eu posso tudo. Em nome de Jesus. Pensei que vocês iam esquecer depois que eu falei. Repete aí, eu posso tudo. Eu posso tudo em nome de Jesus. Agora você pode. Porque Jesus disse que você pode. Ele disse. E ele fala assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Jesus estava lá. Então eles não precisavam agir a fé. Eu não consigo expulsar o demônio. Jesus, expulsa para mim. Jesus estava lá. Mas a partir de agora eles não têm que agir a fé. Quando Jesus não estivesse ali de forma humana do lado deles, eles iam ter que agir a fé. Como que eles vão fazer tudo? Usando o nome de Jesus. Peçam e receberão. Peçam e receberão. Para que a alegria de vocês seja completa. Você consegue entender o que essa palavra fala? Amargura não existe mais. Só existe se você estiver desconectado do Pai. Você conectou, acabou a amargura. Mas às vezes eu sinto, claro, o diabo vai querer lutar, ele vai querer. Você vai ter que permanecer. A permanência nas suas decisões é que te faz vencer. Tem gente que vem na igreja, aceita Jesus. A vida está toda errada. Ela aceita Jesus, ela sai da igreja no mesmo dia, ela quer que tudo aconteça. Não, vai ser passo a passo. Ela vai ter coisas a mudar para se conectar com Deus, pecados a abandonar. Você entende? É uma decisão, é um passo a passo. Mas se você estiver conectado, essa promessa é tua. Não tem amargura. Lá atrás teve, agora não tem mais. Não tem mais. Porque o nosso Cordeiro é o Senhor. É Ele que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Senhor. O Senhor Jesus veio e Ele cumpriu tudo aquilo que os profetas já vinham profetizando. Uma profecia que eu amo muito é justamente essa daqui, Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moídos por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia. Eu não vou tomar posse disso. Glória a Deus. Você não vai tomar posse disso. Você não vai tomar posse disso. Vai ter que tomar posse. A gente tem que tomar posse. A gente tem que insistir, persistir. É decidir e persistir. Mas meus olhos não veem, mas verão. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mais que se esperam. Talvez
talvez aquilo que você espera ainda não aconteceu. Mas se conecta a Ele. O Espírito Santo, deixa Ele entrar em você. Fica conectado. Toma posse do que Ele falou, do que Ele ensinou. A lição de casa dessa semana vai ser ler tudo aquilo. Eu vou colocar no grupo da igreja. Quem está no grupo da igreja já entra lá, porque já era para estar, hein? Eu vou colocar, a gente vai ler tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou naquela ceia. A vida de Jesus foi uma lição, mas ali foi os ensinamentos finais, que foram lições para a gente. Jesus veio para isso. Ele veio para isso e Ele cumpriu, Ele foi o vencedor. Você é tão importante que nessa ceia, Jesus, depois de falar tudo o que Ele tinha a falar, ao redor daquela mesa, compartilhando na companhia, dos discípulos ali, depois que Ele fez tudo, ensinou tudo, fez tudo, sabe como Ele finaliza? Orando. Ele ora pelos seus discípulos. E ali você recebeu a primeira oração da sua vida. Porque Jesus, Ele fala assim: Paizinho, eu estava aqui protegendo eles. E agora eles vão ficar aqui. Ele pede proteção. Ele pede cuidado. A gente já leu, né? Quem lembra? Lembra? E aí Ele fala: eu oro por esses e por aqueles que ainda virão a partir da mensagem desses. Esses que ainda virão, era eu e você. Glória a Deus, aleluia. Era eu e você. O próprio Senhor Jesus orou por você. A primeira oração da sua vida veio da boca do Senhor Jesus. Aí vem Satanás e fala assim: você não é importante. Meu Deus. Você consegue entender que o diabo é o pai da mentira? Porque ele veio com um só objetivo: quer roubar, matar, mas na mesma palavra que Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele completa: mas eu vim para que tenham vida. Não é qualquer vida, vida em abundância. Você não vai sair daqui hoje sem essa vida. Você vai colocar no teu coração, você vai organizar o teu coração com alguns sentimentos aí. Puxa, por que eu estou acreditando nas mentiras que o diabo conta? E não estou acreditando na verdade que Deus me diz, está aqui na palavra, uma coisa se completa com a outra. Isso daqui foi dito muito tempo antes de Jesus vir. A palavra de Deus é real, Jesus é real. Já existem comprovações. Antigamente falava: Jesus nunca existiu, né? Hoje já existem as comprovações, é real. Até quem não tinha fé para entender vai engolir que Ele é real. Até o ímpio, até o ateu vai engolir que Ele é real. E se Ele é ateu graças a Deus, porque até para ser ateu você dependia de Deus. Porque se Deus quisesse que a gente fosse marionete, Ele dava uma ordem só: todos aqui vão me servir. Mas Ele não quis isso. Ele é Pai. Ele deu para a gente, quando a gente nasceu, livre-arbítrio. Então você tem o direito de escolha. Por isso que eu te digo que o ateu só é ateu graças a Deus. Porque se Deus não tivesse dado para ele o direito de escolha, e é o problema dele, ele não quer servir a Deus, Deus deu para ele esse direito de escolher. Deus não quer obrigá-lo. Você entende? Deus é amor. Ele não vai obrigar ninguém a servir. É quem Ele é. Tudo depende de Deus. E o mundo está prestes a descobrir que a Bíblia não é um livro de contos de fadas. Jesus está próximo. Ele vai voltar.
Ele vai buscar a sua igreja. Dessa vez ele volta para nos levar com ele. E quem vai subir? Aquele que está conectado. Aquele que decidiu viver com ele, que escolheu, peraí, eu estou vivendo uma angústia. Mas ele falou que quando ele ressuscitasse não ia mais ter angústia, porque significa que ele venceu a morte, ele pagou o preço em nosso lugar, ele venceu tudo aquilo que nos aprisionava. Então nós estávamos presos no pecado. Jesus veio, sabe o que ele fez? Quebra a corrente. No momento que ele ressuscita, foi quebrado. Tudo foi quebrado ali no momento que ele cumpre o propósito dele. Ele morre e depois ressuscita. Eu não sou mais escravo. Você não pode mais ser escravo. Escravo da angústia. Escravo da amargura. Esquece a amargura. Ele te promete a alegria no lugar da amargura. Uma alegria que ninguém pode te roubar. Se alguém te roubar, é porque você deixou. Não é assim, nossa, me roubaram. Não, se alguém te roubar, é porque você deixou a porta de casa aberta, o bilhetinho, não pode entrar. Porque ninguém pode te roubar aquilo que ninguém pode. Ninguém pode tirar ninguém. Então coloca isso no seu coração. Escolha viver essa alegria. Escolha lutar contra o mal. Nós vemos hoje no mundo que as pessoas estão cada vez mais tristes e abaladas. Porque é um mundo cheio de problemas. Está problemático. Gente, a gente precisa se levantar. A gente precisa se levantar. A gente precisa seguir. A gente precisa entender, nós vamos na contramão desse mundo, porque sobre mim existe uma promessa. Amém? Nós vamos fazer a Santa Ceia agora e essa ceia ela vai ter um gosto de transformação. Amém. Pastora, mas eu não sou ainda batizada, eu não posso tomar a ceia. Ainda vai ter um gosto de transformação. Decida se batizar. Decida. Decida se batizar, decida sair daqui com essa decisão. Nós vamos colocar o batismo daqui 2 semanas. Decida falar, puxa, eu vou me batizar, porque eu não aceito não se assentar na mesa em que Cristo está. É uma ordenança da gente viver como igreja, da gente viver em comunhão. Deus ordenou para a gente dividir o pão. Você compreende? Por que você vai viver sozinho? Você não precisa viver sozinho. Você tem o Espírito Santo que vai entrar dentro do seu coração, numa família que é a igreja, que vai te abraçar e juntos a gente vai vencer. Amém? Amém. Juntos a gente se ajuda. Eu oro por ele, ele ora por mim. Eu passei por uma luta, ele, opa, levanta. Vamos lá, vamos na fé. Opa, estamos juntos. Igreja é isso, é um se ajudando, passando a fé para o outro. Vencendo cada luta. E a gente vai seguir naquilo que o Senhor deseja para a gente. Que é uma vida de paz. O futuro é a eternidade. Mas você tem que escolher viver com o Senhor aqui. Se você não quer se assentar na mesa do Senhor, nos seus poucos anos de vida nessa terra, essa semana uma pessoa me fez uma pergunta. Ela falou assim, essa pessoa falou, puxa, mas Deus é preconceituoso? Só vai para o céu aquele que for dele. Quem não quer servir a ele não vai para o céu. Eu falei, Deus é um cavalheiro. É um cavalheiro. Se a pessoa não quer viver os poucos anos nessa vida, a gente vive o que? No máximo 100 anos. É muito pouco. Se a gente não quer viver nem os poucos anos que temos de vida nessa terra, na presença do Pai, assentado à mesa do Pai, aprendendo com Ele, compartilhando com Ele, na companhia da igreja, se a gente não quer viver esses poucos anos com Ele, na presença dEle, você acha que Ele vai te obrigar a passar uma eternidade na presença dEle? Ele é um cavaleiro. E jamais faria isso.
Então, as pessoas que não forem para o céu, que vão viver na eternidade no inferno, não foram pessoas que foram lançadas lá por Deus, foram pessoas que escolheram viver uma vida longe de Deus. Então, se você não quer viver com Deus, eu falei para as pessoas, mas se você não quer viver com Deus, por que você ia querer passar a eternidade com Ele? E aí a pessoa fez, nossa, é verdade, né? Até que tem sentido. Eu falei, não, tem muito sentido. Não pouco. Por quê? Porque é uma realidade. É as nossas escolhas. Escolha viver com o Senhor. Que aí nessa terra a sua vida vai ser de alegria, apesar das lutas. Mas a alegria vai morar dentro de você e ninguém vai roubar, apesar das lutas. Não estou falando, mas é alegria, não. Nessa terra tereis aflições. E essa foi uma das mensagens que ele deixou lá na reunião da Santa Ceia. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, ele é o Pai, você é filho, você vai vencer, ele te dá força para isso. Amém? Então nós vamos seguir. E nessa terra a gente vai ver uma vida com a alegria do Senhor no nosso coração, até que chegue o dia da eternidade, onde nós estaremos com o Pai todos os dias. Aí, até momentos de tristeza não existirão mais. Até momentos de tristeza, né, que é a tristeza externa, que eu costumo falar, não entra dentro do meu coração, é externa, que existe nessa terra por causa dos problemas, não vai existir lá. Lá não vai nem ter noite, o Senhor é luz. Glória a Deus. Você consegue compreender? Tudo isso Ele tem preparado para aqueles